Você precisa saber os 3 principais indicadores da economia. Se você está desempregado, é porque tem algum indicador ruim que não está fazendo você conseguir um emprego. Se você opera mercado financeiro, se você é investidor e você não olha os indicadores da economia, você está perdendo dinheiro. A economia precisa de equilíbrio e existem 3 indicadores que todo mundo no mundo gostou? Todo mundo no mundo precisa saber. Infelizmente, nós brasileiros, nós não, né? Porque eu não sou assim. Nós não temos instruções quando eu falo de finanças, principalmente quando eu falo de economia. Já viu que nos Estados Unidos todo mundo opera mercado financeiro? Todo mundo investe da bolsa? Mais de 50% da população é investidora e aqui no Brasil apenas 2% é investidor. Lá nos Estados Unidos, de berço, as pessoas aprendem sobre economia, sobre macroeconomia, sobre contexto de mercado, sobre fundamento. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós aprendemos nada. Mas você que está aqui nesse vídeo, você não é os 95% da população, você é os 5%. Os 5% que quer mudar de vida e que vai aprender a importância da economia e onde acompanhar os 3 principais indicadores da economia, para conseguir sentar em qualquer roda de amigos e falar sobre economia, falar sobre finanças e mostrar que você é alto nível, que você é uma pessoa diferente. Eu sou Altino Júnior, eu tenho mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. Sim, já trabalhei em grandes bancos, não sou formado em economia, mas eu tenho uma pós-graduação em mercado de capitais, que é com foco na bolsa de valores. Eu tenho algumas certificações financeiras. Isso me deu conteúdo suficiente para olhar e analisar a economia de qualquer país. Vem cá que eu te mostro um pouquinho mais. Aqui eu pesquisei no Google, você vai jogar aí relatório Focus. Você vai dar um Enter. Simples assim. Tá vendo o site do Banco Central do Brasil? Banco Central do Brasil é o nosso... O que é o Banco Central do Brasil? Banco Central do Brasil é o nosso provedor de liquidez, vamos dizer assim. Ele manda em todos os bancos. Ele que define regras e regulamentos para os bancos funcionarem. E o que o Banco Central faz? Ele emite um relatório que tem 3 principais indicadores da economia que vão mostrar se o nosso país está crescendo ou não. Quando o nosso país cresce, é bom para a economia. Se o nosso país não cresce, é ruim para a economia. Então, se você não está trabalhando hoje e quer um novo emprego, é porque tem um indicador que você está olhando e esse indicador está ruim. Por isso que você não tem emprego. As diretrizes da economia é dada através desse relatório que chama Relatório Focus. Esse relatório, ele sai toda segunda-feira. Então ele saiu segunda-feira, a data da publicação, dia 27, com os dados da sexta anterior. Então vou fazer o download dele aqui, ó, e vou abrir e vou te mostrar os 3 principais indicadores e vou mais, eu vou te mostrar como analisa e como nós usamos isso também para fazer operações dentro do mercado financeiro, inclusive dentro do day trade. Pronto, aqui está a tela com o relatório Focus. Eu vou te mostrar 4 indicadores. Eu falei que era 3, mas eu vou te dar um a mais, para você realmente aprender a fazer a leitura da economia através de um único relatório que sai uma vez por semana. Relatório Focus sai toda segunda às 8h30 da manhã. Sabe quando você vai no supermercado, você vai comprar um pacote de arroz e o arroz está caro? Sabe quando você vai abastecer seu carro no posto de gasolina e fala assim, nossa, mas que gasolina cara? Então, esse aumento de preço é a inflação. E aqui dentro do relatório Focus, a inflação é medida pelo IPCA, é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. E se esse campo do IPCA ele está subindo, quer dizer que quando você for fazer compra, sua compra vai ficar mais cara. Infelizmente é isso. O arroz vai encarecer, sabe aquela picanha que te prometeram? Vai ter não, mentira. Por quê? Inflação tá subindo, IPCA tá subindo. Você votou no cara para comer picanha e a picanha tá aumentando. Por quê? Porque o índice de inflação tá aumentando. Você que tem um familiar ou um parente que tem um pouco mais de idade, você pergunta assim, ó. O pai, o tio, o avô, você pergunta assim. Como que era na época do Collor? Como que era na época da superinflação no Brasil? Você ia no supermercado, o pacote de arroz era 5, o pacote de arroz já ia para 30. De repente, o pacote de arroz voltava para 10. No outro dia, o pacote de arroz estava 100. Tô falando 100 porque nem era real,
tá? Teve até o confisco da poupança. Isso é a inflação. E os mais idosos, eles têm uma facilidade de lidar com isso. Eles vão falar assim, calma, meus filhos, eu já vivi isso na prática, isso não é nada não. Mas nós, que somos mais novinhos assim, que eu tenho 29 anos, né? Quando eu vejo pacote de arroz aumentando R$5, eu nu! Pacote de arroz tá muito caro. Mas não é que o pacote de arroz aumentou muito, é que a inflação aumentou e o pacote de arroz aumentou. Por que a gasolina aumentou? Que a inflação aumentou. E o governo, junto com o Banco Central, junto com outros órgãos que regulam o mercado financeiro e a economia, eles têm que usar instrumentos para controlar essa inflação. Porque se o arroz sai de 20 para R$100, como que o pobre vai comprar? Não tem como o pobre comprar um pacote de arroz a R$100. Porque ele é assalariado. Infelizmente, quem tá aqui no canal, normalmente, tem uma renda maior. Então, se você tá aqui, você deve ganhar mais de R$2.500. Mas imagina o cara que tá na extrema pobreza, que vive com R$80 por mês, que recebe o Bolsa Família. Se o arroz passa R$50, ele não tem como comprar arroz. Então o governo, ele tem que governar não só para você que é rico, não só para o Altino que é milionário, ele tem que governar pro povo. Então o governo, claro que junto com os outros órgãos, né, mais o Banco Central, mais a CVM, mais o Copom, mais o presidente, mais o Congresso, mais o Senado, todo mundo junto vai olhar o interesse de todas as classes. E o IPCA é um indicador muito importante para a inflação, para saber sobre o aumento de preços. E olha o que aconteceu no IPCA. Há 4 semanas atrás, ele estava a 3,73, depois ele subiu para 3,80, depois ele subiu mais ainda para 3,86. Quer dizer que o preço está aumentando, não só do arroz. Existe uma cesta da composição do IPCA que pega essa composição dessa cesta vai mostrar o aumento do IPCA. E o IPCA tem uma meta, que é a meta da inflação, que o governo tem que perseguir. Se o Banco Central não consegue atingir a meta, ele tem que mudar alguma coisa para conseguir cumprir a meta, tá? Mas esse papo é assunto para outro vídeo. Vamos pro próximo indicador agora, que agora você vai cair da cadeira. Como assim? Sabe o que é PIB? Aposto que não sabe. Ninguém sabe o que é PIB. Só que o PIB, ela é a produção de riquezas de um país. Então, para o Brasil crescer, o nosso PIB tem que aumentar. PIB é riqueza. Se o Brasil produz muito, é um país rico. Produz muita soja, produz muita carne, a indústria tá boa, quer dizer produtividade. Quanto mais produção, maior o PIB. Quanto maior o PIB, mais riqueza o país produz. Pra você ter noção, o PIB dos Estados Unidos bate trilhões de dólares, 20 trilhões. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil é menos um pouquinho. Quando eu olho pro relatório Focus aqui, ó, e vejo o PIB estável, ou se eu ver um PIB caindo, é ruim para a economia. Se o Brasil não consegue produzir, o Brasil não gera riqueza. Se não gera riqueza, como que o governo vai pagar as contas? Quanto mais o país produz, mais impostos os produtores vão pagar, mais o governo vai arrecadar. Entendeu o problema que nós vivemos? Se o PIB cai, já era. As empresas não vão produzir, você não vai ter emprego, o governo não vai arrecadar, o governo tem que subir impostos. E aí? Você sem trabalho e com a carga tributária lá em cima, como que fica a sua vida? Não tem como. Então o país precisa produzir. Quando o governo ajuda as empresas, quando o governo cria um subsídio, ele está ajudando as empresas a produzirem mais. Essas empresas contratam mais, essas empresas, elas expandem a quantidade de funcionários, a capacidade produtiva, o PIB aumenta, todo mundo ganha, a economia ganha. Mas cuidado, a economia não pode crescer demais não. Se a economia cresce demais, o que acontece? A inflação sobe, aí dá ruim. Existe um equilíbrio que é necessário para manter. Esse equilíbrio é esse equilíbrio que você estuda lá no curso de Ciências Econômicas, mas você não precisa saber ainda não. Só com o que eu estou falando aqui, você já está na frente de 90% da população. Quando eu chego na próxima linha, eu tenho o câmbio. O câmbio é o quê? É o dólar frente ao real. Todos os insumos que nós usamos, eu tô te gravando aqui, ó, quer dizer,
Você está me vendo por uma televisão e eu estou usando uma câmera. O insumo dessa câmera é cotado em dólar. A sua televisão, o insumo, independente da marca, é dolarizado. O meu celular é dolarizado, esse colete é dolarizado, o meu relógio é dolarizado. Tudo que nós usamos existem matéria-prima importada, existem insumos. E qual que é a principal economia do mundo? Estados Unidos. Qual que é a principal moeda do mundo? O dólar. Por isso que quando eu falo de câmbio, exclusivamente no relatório Focus, eu tô falando do real frente ao dólar. E aí eu tenho o dólar a R$5, na outra semana o dólar aumenta para 5,4, na outra semana aumenta para 5,5. Se você faz day trade e você olha o relatório Focus na parte da manhã, 8h30 da manhã, o relatório Focus pagou dólar para cima, fecha o olho e compra dólar, porque o dólar vai subir. Esse relatório, quem produz são vários bancos. Os bancos enviam um relatório para o Banco Central, o Banco Central compila essas informações e solta através do relatório Focus, para você ver a importância desse relatório para a economia ou para o mercado financeiro como um todo. E se o dólar sobe muito, os insumos aumentam de preço, olha de novo a inflação subindo. Olha de novo aí o país produzindo menos, porque a empresa tem que importar a matéria-prima. Tá entendendo que tá tudo ligado? A inflação tá ligada ao PIB, que é a capacidade de produção, que tá ligado ao câmbio, que é o dólar, que tem matéria-prima importada. A economia, ela tem ligação. Engano seu ficar sentado aí no sofá da sua casa, ou ficar no seu carro aí, ficar parado e achar que o governo influencia na sua vida. Influencia muito mais do que você imagina. A economia influencia na sua vida. E por último, e não menos importante, eu digo que é o mais importante de todos é a taxa Selic. Eu tenho uma frase que eu criei de autoria própria, que é juros manda no mundo. Comenta aqui embaixo, juros manda no mundo. Por que o juros manda no mundo? Se a inflação tá alta, o que o Banco Central vai fazer? O que o Copom vai fazer? Vai subir a taxa de juros. Quando sobe a taxa de juros, ele tira dinheiro da economia. Se a taxa de juros está alta, você vai investir na Bolsa de Valores? Não. Por quê? Porque você não vai tomar risco. Bolsa de Valores é risco. O que você vai fazer? Você tira seu dinheiro do risco e coloca ele na renda fixa. Porque a Selic é a nossa taxa básica de juros. Ela que é o lastro para os nossos investimentos em renda fixa. Então, se eu tenho uma Selic a 10%, quer dizer que por ano você consegue, em média, um rendimento de 10% na renda fixa sem tomar risco. Por isso que o Brasil é um país dos juros. 10% parado. Você tem R$1.000, você tem R$10 de rendimento. Se você tem R$100.000, você tem R$1.000 de rendimento. Tô falando anual. Essa taxa aqui é anualizada. É Selic ao ano. E se essa taxa de juros cai muito, Altino? Se essa taxa de juros cai muito, estimula a economia. Porque tem mais dinheiro no mercado, tem mais cartão de crédito, tem mais financiamento, tem mais dinheiro rolando no mercado. Se tem mais dinheiro, as pessoas compram mais. Se as pessoas compram mais, as empresas produzem mais, é PIB pra cima e todo mundo feliz. Feliz em partes, porque se aumentar muito a inflação, o governo vai lá, o Copom vai lá e sobe os juros de novo para ter um equilíbrio na economia, para assim todo mundo sair feliz. Todas as classes precisam ser beneficiadas. O governo governa para todos. Esquece o cunho político, tá? O governo, ele é um órgão que ele governa para todo mundo. E tem que ter um equilíbrio. Então, se existe um ministro da economia, cara, esse cara, ele impacta diretamente na sua vida. Se você não sabia disso, tá sabendo agora. Para de vacilar, para de deixar dinheiro na mesa. Quer mudar de vida? Estuda economia. Começa a investir na Bolsa de Valores que você vai mudar. E para mudar, aqui embaixo tem um link onde você pode falar com o meu comercial, que esse cara tem um curso para você começar do zero a investir na Bolsa de Valores. Faz day trade? Tem conteúdo para você também. Gostou? Agora compartilha esse vídeo, dá o like, maratona mais vídeos aqui para você entender e mudar de vida. Vamos juntos, Altino Júnior na área. Valeu!